E conosco sobre esses números do mercado financeiro, perspectivas econômicas, até dessa reunião do Copom, por exemplo, o economista-chefe do Banco BMG, Flávio Serrano. Boa noite, Flávio, bem-vindo, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Muito obrigado pela participação, pela oportunidade. Vamos lá, falar um pouquinho de Copom, né? Vamos, Flávio. Então, queria ouvir como vocês estão acompanhando essa possibilidade só em março de arrefecer de alguma maneira essa taxa Selic. É isso mesmo? Essa projeção pode mudar conforme também a gente tem acompanhado a situação econômica cada vez mais desafiadora? Qual a sua observação? Bom, acho que até a reunião do Copom, o único dado, a única informação importante que a gente vai ter é a divulgação do IPCA 15 amanhã. Então a gente espera até um dado relativamente baixo, ali em torno de 0,25%, mas acho que isso é incapaz de fazer com que o BC mude um pouco o que a gente está imaginando em termos de política monetária. Então, as chances para essa reunião a gente ter um corte de juros, acho que elas são muito baixas. Seja pela comunicação passada, né, o Banco Central na reunião de dezembro mudou muito pouco a sua comunicação, reforçando incerteza, cautela, taxa de juros altas por um período bastante prolongado, né? Então toda essa comunicação remete a uma possibilidade maior de manutenção nessa reunião, assim como a evolução do cenário de lá para cá também não mudou muito. O câmbio médio mais ou menos parecido com o que o Banco Central se deparava em dezembro do ano passado, a Focus melhorou marginalmente, melhorou um pouquinho, e em termos de atividade econômica, a gente teve surpresas positivas e negativas para o Banco Central. Então, no geral, pouca mudança e, portanto, então a gente imagina que a decisão muito provável é a manutenção da taxa básica em 15%. Tá, mas o que acontece? Porque, vamos lá, a projeção do Focus de hoje é de inflação de 4%. O centro da meta é 3, piso é 1,5, teto é 4,5. Estamos convergindo para o centro da meta. Isso já vem há algum tempo. Na reunião de dezembro já existia, inclusive, alguns integrantes do mercado financeiro que diziam, olha, baixa 0,25, sinaliza. Né? E outros, a maioria, dizia, não, vai ser só lá em março. Não tem nenhuma condição de 0,25 amanhã para começar na quarta, né, para essa sinalização, porque está muito represado tudo e os números são bons, né? Fora o fiscal, né, do governo, os números são bons. Acho que por conta disso, pensando no cenário, a gente tem incerteza ainda, uma incerteza elevada. Né? Por isso que o Banco Central tem se mostrado conservador. A gente tem incerteza em relação ao cenário externo, incerteza em relação ao cenário doméstico, a gente vai ter o segundo semestre marcado por um processo eleitoral que pode gerar mais volatilidade. Então, tudo isso já faz parte do arcabouço que talvez limite um pouco e faça com que o BC seja mais conservador. Mas o mais importante mesmo, a gente não pode esquecer, o Banco Central toma suas decisões e os efeitos de taxa de juros sobre a economia demoram muito para acontecer. Então, ele apresenta para a gente as projeções de inflação, um horizonte bem longo. Quando o IPC tomou suas decisões de setembro e de dezembro, o horizonte relevante, que a gente chama, era no segundo trimestre de 2027. Agora, nesse primeiro TRI de 2026, o horizonte relevante é terceiro TRI de 2027. E as projeções elas estão caminhando para 3%, mas ainda falta um pouquinho. Então, nesse sentido, a gente imagina que o BC ainda se mantenha conservador, ele vai ter mais informações, muito provavelmente na direção de permitir o corte. Ele acha que está ganhando confiança no cenário de que ele pode cortar, mas a gente falou, né, o cenário cercado de incerteza, então ele ainda é conservador. Muito provavelmente ele começa a flexibilizar parcialmente a comunicação dele, e isso seria a sinalização. Então ele não precisa começar com 25 para cortar em março. Ele sinaliza, ele começa a mudar um pouco o palavreado dele do comunicado, o palavreado da ata, e isso vai permitir com que ele comece o processo, então, no mês de março, e a gente entende que o ciclo vai ser relativamente extenso. Então, por todo o ano de 2026, a gente vai ver queda de taxa de juros. Agora, como é compreender o que está acontecendo? Porque de um lado a gente tem, e a gente já ouviu algumas vezes aqui, essa comparação, essa metáfora, né? Do lado o governo tentando, com a taxa Selic, com a inflação, segurar, então, puxar o freio. Do outro a gente tem o governo com várias políticas sociais de transferência de renda e demais, que aceleram bastante a questão do até poder de compra, por mais que a inflação também impeça que seja um poder de compra relativamente grande, principalmente
especialmente para as famílias como um todo. Como é que a gente olha para essa cena, né? Freio tentando ser puxado, mas acelerador também ali engatado. Qual é o efeito disso? Afinal, a gente fala de uma dívida pública que já supera os 89% do PIB aqui no Brasil. A gente tem divergência de alguns números do Tesouro e também do FMI, mas é isso que a gente fala de cerca de 90% já dessa dívida pública. Até quando vai e até quanto a gente pode aguentar essa extensão cada vez maior dessa dívida e essa também política monetária que tem mostrado mais descontrole fiscal do que qualquer outra coisa, Flávio? Na verdade, essa incompatibilidade de políticas monetária e fiscal gera um problema para a gente. Até quando a gente estava falando um pouco da incerteza do cenário, um ponto importante a gente está com um desemprego super baixo, desemprego que está aí 5,2%, segundo os últimos dados. Você tem agora na virada do ano aumento do salário mínimo, a gente teve também a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, então isso injeta recursos na economia e pode ser um estímulo para a demanda doméstica, um estímulo para o crescimento do PIB e acabar fazendo com que a queda da inflação seja um pouco mais lenta. Então esse cenário de diversos impulsos fiscais acaba atrapalhando, porque o BC está lá mantendo a taxa de juros alta, tentando justamente frear a economia, fazer com que a inflação caia, e o processo de gasto de juros, gasto mais forte de despesas correntes, ou mesmo despesas com juros, isso faz com que as expectativas de inflação permaneçam mais altas, você pode ter eventualmente um câmbio mais depreciado, não é o que está acontecendo agora, porque o câmbio vem valorizando, mas muito disso é um dólar fraco lá fora, não tem menos a ver com a política fiscal. Então, esses elementos de fiscal, que você tem aumento dos gastos e essa trajetória da dívida que ela é crescente, e ela tem sido crescente há bastante tempo, tudo isso acaba poluindo um pouco o processo, atrapalha o Banco Central no trabalho dele de trazer a inflação de volta para os 3%. Flávio, quando se mantém uma taxa Selic de 15%, da forma como está, e você passou por essa explicação na sua última resposta, é a demanda aquecida que se diz, né? Olha, a demanda está aquecida. A demanda está tão aquecida assim, porque eu vejo todo mundo reclamando, olha, eu estou com dificuldade, eu estou pagando as contas, eu não estou comprando, eu não estou investindo, já investi mais, já comprei mais. Né? Eu que sou um cara que adora supermercado, vejo que de vez em quando sim, os corredores de supermercado estão mais vazios, ou as pessoas estão pesquisando mais preço. Né? A demanda está tão aquecida assim para se manter nesses 15%? Na verdade, assim, está desacelerando já, mas ela vinha muito forte no começo do ano passado. Esse segundo semestre de 25 marcou um pouco um processo de arrefecimento da atividade. Então, por isso que as pessoas começam a perceber um pouco a perda de dinamismo e, eventualmente, reclamam do processo. Tá. Mas a gente tem que entender que, como é tudo muito defasado, e essa demanda que vinha muito forte, ela gera alguns impulsos para a economia, a inflação cai muito lentamente. E aí é importante a gente destacar um ponto. Quando a gente está pensando de inflação, tem alguns componentes que fazem parte da dinâmica de preços. Né? A gente tem preços administrados, que são aqueles preços controlados da gasolina, como a gente vai ter redução a partir de amanhã de 14 centavos. Então, são preços que são controlados. A parte de preços livres são aqueles que reagem ao cenário econômico. A gente divide em 3. Bens industriais, alimentação no domicílio e serviços. Bens industriais desaceleraram bastante por causa do câmbio. O câmbio, se a gente lembrar, fechou 24 em 6,20, fechou 25 já mais perto de 5,30, 5,40. Né? Então, esse processo já ajudou bastante e o câmbio continuou valorizando. Então, esse efeito pode se estender para a gente ter bens industriais mais baixos. A alimentação também melhorou bastante, né? A gente estava com inflação alta de alimentos. Mas, por outro lado, a inflação de serviços está muito alta. E esse que é o grande problema. Quando a gente olha a inflação de serviços, a gente vê que ainda assim tem algum impulso, seja fiscal, seja de demanda. Só para dar um exemplo de tudo que o Flávio já passou pelas respostas do Flávio aqui, esse ano, se todo mundo estiver certo no Focus, ou se a maioria do Focus estiver certo, 12,25% a Selic em dezembro. O ano que vem, 2027, 10,5%. Aí você imagina, bom, vai começar uma queda. Não, 2028 é 10%. Só em 2029 nós voltaríamos para um dígito na Selic. Exatamente. Esse é o processo. E aí a gente vai falar o que poderia ajudar numa queda mais rápida da taxa de juros. Eventualmente, políticas monetária e fiscal que se conversem. Porque você tem, como a gente acabou de falar, o BC subindo juros para tentar segurar a economia e o gasto público impulsionando a economia. A trajetória da dívida crescendo muito rapidamente.
adiciona, né, a expectativa de inflação fica mais alta, o câmbio pode ficar mais depreciado. Vamos pegar, por exemplo, a Focus. A expectativa do mercado hoje é 5,50 para a taxa de câmbio no final do ano, contra uma taxa de câmbio que hoje está 5,25, 5,30. Uma parte disso pode ser cenário externo, uma parte disso é cenário doméstico, mas é incerteza própria em relação ao cenário eleitoral. Então, tudo isso vai compondo, o BC fala, balanço de riscos, né? Riscos para alta de inflação, riscos para baixa de inflação. Isso faz com que a queda da taxa de juros acabe sendo mais lenta. Se nós tivéssemos expectativas de inflação mais bem ancoradas, mais próximas dos 3%, a taxa de juros necessária para a gente conseguir frear a inflação seria menor. E provavelmente a gente teria uma inflação perto de um dígito muito antes do que os 2029 só. Flávio Serrano, muito obrigada pela participação. Flávio, boa semana para você e até a próxima. Obrigado, boa noite a todos, até a próxima.